Olá, eu sou Rodrigo Possente, Head de Fundos Imobiliários do Fator. Olá, eu sou Fábio Prado, gestor do VRTA. A gente está aqui hoje para falar dos acontecimentos do VRTA 11 de agosto de 2024. Mas antes de mais nada, eu gostaria de comentar aqui uma novidade. Com a chegada da equipe da Aurinvest e o crescimento do time imobiliário do Fator, a gente fez algumas alterações aqui na estrutura e eu passo a ficar voltado a uma posição de head da área, com uma atuação mais institucional e estratégica. Claro que eu permaneço com total envolvimento na gestão e no dia a dia do fundo, que passa agora a ser gerido pelo Fábio Prado, com quem trabalhei por muitos anos, tem uma vasta experiência no mercado de crise, tenho certeza que vai fazer uma grande gestão aí do VRTA 11. Falando aqui então um pouquinho do fundo, o VRTA em agosto distribuiu 80 centavos por cota, perfazendo aí um dividend yield de 0,89% no mês, e atualmente a gente possui uma reserva de 66 centavos por cota. A gente finalizou o mês com 78 milhões e meio de caixa, recursos esses que serão destinados para pagamento de dividendos e quitação das compromissadas, dado que os CRIs que estão em estruturação não deverão ser liquidados no mês de setembro. No campo das movimentações, nós tivemos o resgate antecipado de 10 milhões de reais do CRI GPA. Adicionalmente, iniciamos a quitação das compromissadas reversas, que deve ser concluída em sua totalidade no mês de setembro, num volume aproximado de 53 milhões. Essa quitação, aliada ao IPCA baixo, previsto para esse segundo semestre, fez com que diminuíssemos nosso dividendo para o patamar de 80 centavos. A inflação continuou no campo positivo, com o IPCA divulgado de 0,38%, referente a julho de 24. O índice apresentou aceleração frente ao mês anterior e o valor ainda é considerado relativamente baixo. Isso traz um impacto direto no mercado de recebíveis imobiliários, já que a maioria dos CRIs indexados ao IPCA possuem uma defasagem entre 2 e 3 meses. Falando aqui então da nossa apresentação dos dados que a gente compila, então, complementando aqui o que o Fábio comentou, a gente pagou esses 80 centavos por cota, perfazendo o dividend yield de 0,89. Em relação ao CDI, com o gross-up de impostos, a gente hoje teve uma rentabilidade aí de 121,29%. A nossa cota patrimonial encerrou o mês de agosto em R$ 91,34. E a nossa cota a mercado encerrou aí o mês em R$ 89,45. Então, temos aí uma boa diferença ainda entre a cota patrimonial e a cota a mercado. No mês de agosto, a gente teve uma liquidez interessante, quase 38 milhões aí no mês de liquidez de negociações no secundário do VRTA. Seguindo aqui, falando de tese e de diversificação, é o que a gente comenta sempre, né? O VRTA tem uma tese muito forte de diversificação, claro que isso aliado a uma mitigação de risco e a análise de crédito robusta que a gente faz, traz o fundo para um patamar de risco-retorno muito adequado. Então, a gente não faz somente diversificação por ativos, mas a gente também diversifica por setores. E é importante a gente comentar que a gente tem os prestadores de serviço para o fundo e para os CRIs que a gente contrata. Então, a gente também faz questão aí de diversificar entre as securitizadoras, para que a gente tenha sempre uma diversificação também de prestadores de serviço. Com as fusões das securitizadoras recentemente, a gente acabou tendo uma maior participação aí da OPEA nas nossas operações como securitizadora. Falando aqui ainda sobre a tese, lembrando o benchmark do fundo é IPCA mais 6, então a gente tem hoje boa parte da nossa carteira, majoritariamente em CRIs, em IPCA, então a gente está falando hoje que 97,3% da nossa carteira de CRIs está indexada em IPCA, e quando a gente olha por tipo de ativo, a gente tem 83,7% do fundo em CRIs, 5%, pouco mais de 5% em caixa, e aí 11% do PL do fundo em fundos imobiliários. Então, seguindo aqui com a tese do fundo sobre as aplicações do fundo em crise em IPCA, majoritariamente, faz parte majoritariamente da carteira, mais de 97%, e a gente tem uma taxa média de aquisição de IPCA mais 7,25%. Por conta da flutuação de mercado, marcação a mercado, a gente tem uma taxa média hoje de MTM, né, de marcação a mercado, de IPCA mais 8,92%. Tá? Então, significa dizer que hoje, pelo nível de taxa de mercado, a gente fez aquisições muito boas. Quando a gente olha em termos de risco-retorno, hoje a gente tem uma rentabilidade do VRTA 11 muito interessante em relação ao risco que a gente tem, dada a pulverização e a qualidade dos créditos. Como eu disse, poucas operações dentro do VRTA são em CDI,
então a gente tem aí por volta de 1% do fundo, mas ainda assim a taxa média de aquisição aí é o CDI mais 1. Prazo médio do fundo, 4,72 anos. Esse gráfico é super importante, esse slide é super importante, ele dá a sensibilidade aí de retorno para o cotista, vis-à-vis a cotação a mercado. Como a gente está com cotação a mercado abaixo da patrimonial, isso gera uma oportunidade para você, cotista, que tem interesse aí em investir e aumentar sua participação. A gente encerrou agosto no patamar de R$ 89,45, e se a gente for aqui para a faixa de R$ 89,50, que está representado aqui na nossa tabela de sensibilidade, a gente consegue ter um retorno aí para o cotista de IPCA mais 9,53, tá? Um retorno super bacana para o nível de risco que a gente tem na carteira, como eu já comentei. Falando aqui, então, um pouquinho de mercado e tendências, o cenário atual demonstra que a inflação está sendo acompanhada de perto e que os próximos cortes dependerão da evolução da dinâmica inflacionária. Particularmente para o universo de fundos imobiliários, essa notícia é importante, dado que existe uma grande correlação entre a taxa básica de juros, a Selic, e a expansão do mercado de fundos imobiliários, dado que com as taxas de juros mais baixas, os FIIs passam a ser mais atraentes para os investidores e vice-versa. A taxa de juros mais elevada, os FIIs deixam de estar aí mais atraentes para investidores, tá? Então, por esse mês é isso, espero que vocês tenham gostado. A partir do mês que vem, então, o Fábio Prado passa a fazer os vídeos e as comunicações do VRTA. Então, muito obrigado, até a próxima. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mês que vem.